Salve, salve pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pós-jogo. Barcelona ganhou 3-2 no Levante, com o gol de Luuk de Jong em Salvador. O Luuk lá, que ele disse que fica emocionado que o Camp Nou fica Luuk, ele disse que ó, rapaz, eu tô emocionado. Ter Stegen defendeu o pênalti, jogo duríssimo, duríssimo contra o Levante, e a gente vai dar uma analisada para vocês o que a gente achou desse jogo. E aí, Giovanni? Fala pessoal, Giovanni falando. Muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Espero que gostem. Curta, comenta, compartilha. Vamos lá. Vamos pro vídeo. Pois é, pessoal. Antes da gente falar assim, dar uma destrinchada no jogo, tem uma coisa que o Barcelona, nos últimos anos, vem acontecendo com o jogo do Barcelona, e a gente achou que quando o Xavi chegasse, isso teria que mudar. Era uma das coisas que teria que mudar. Que é a intensidade do jogo, né? A gente sabe que o Barcelona sempre foi um time que gostou muito de controlar as partidas. Só que o futebol hoje, ele está pedindo uma velocidade mínima aceitável. Parece que é isso. E aí, quando a gente vê que o Barcelona consegue controlar o jogo e deixar na intensidade que ele quer, a partida flui. Mas quando o adversário consegue subir o nível dessa intensidade e colocar o seu ritmo em campo, o Barcelona não consegue igualar. E isso, o time de Xavi, né, Giovanni, já melhorou muito a intensidade. Em referente, o Barcelona antigamente tocava. Eu ia falar sobre isso. Isso, já melhorou muito. E a gente pega o jogo contra o Frankfurt e esse jogo contra o Levante, que parece que foi desenrolado na velocidade que eles queriam, e a gente vê nossos jogadores pedindo calma, pedindo paciência, calma. É uma coisa que preocupa a gente, essa falta de ritmo, né, que o futebol tá pedindo, né, cara? Cara, é preocupante sim. Por quê? Se a gente for jogar no mesmo ritmo deles para tentar armar jogadas e tudo mais, e não conseguir, expõe muito a nossa defesa. E contrapartida, o nosso time, quando vai atacar, que tem uma oportunidade de subir o ritmo e pede calma, o time adversário se recompõe, se reorganiza e a jogada morre. Entendeu? Então é isso que a gente não pode fazer. Se a jogada chegou nos nossos pontas, os nossos pontas têm que avançar, o nosso time tem que avançar. E falta muito isso. Parece que tem uma hora que o time trava e quer. Não, vamos tocar aqui a bola de novo, vamos organizar, vamos fazer um ataque mais organizado. E, porra, não é o tempo inteiro que tem que ficar tocando a bola para trás. Poxa, eu acredito que a maioria das pessoas que é apaixonada pelo futebol europeu assistiu hoje, né, Giovanni, City e Liverpool, e a gente vê, o time de Pepe é aquela coisa, é a proposta de jogo parecida com a nossa, né, de posse de bola, aquela coisa, o time do Liverpool com posse de bola também, mas é um time muito intenso, com muita passe longo, muita transição, e o time de Guardiola joga numa intensidade que o jogo pede mesmo com esse esquema de ser controlador tal. E qualquer vacilo que o Liverpool dá, o City aproveita tal. Não fica naquela coisa, calma, vai dar isso, vai dar aquilo. Então a gente acha que o nosso time precisa melhorar muito ainda o ritmo para a gente chegar no nível top de competição na Europa, né? Eu acho que a gente já subiu bastante em nível de competição. Sim. Por exemplo, o jogo contra o Frankfurt, o jogo de hoje, foram jogos que nós não fomos perfeitos. Porém, conseguimos sair com resultados bons. Um empate contra o Frankfurt fora de casa e uma vitória hoje contra o Levante. É verdade. A gente não pode achar que a gente tem que jogar bem em todos os jogos. Mas, em compensação, a gente não pode ser punido toda vez que a gente não joga tão bem. Porque se você acompanhar Real Madrid, Bayern de Munique, o próprio Liverpool, tem alguns jogos que eles não jogam bem e o resultado vem e tá tudo certo. Ganhou os pontos. Coisa que pra gente que é torcedor do Barcelona parece inaceitável. Ou a gente joga bem ou tudo foi por água abaixo. Então assim, o resultado foi bom, o jogo não foi, mas o resultado foi bom e a gente tem que melhorar a intensidade para conseguir subir de nível. A gente está aqui. Para a gente chegar no nível lá em cima, falta de intensidade. Vocês estão vendo aí na tela os números da partida. Você dá uma olhada assim e o Barcelona ganhou de 3-2, deu 14 remates contra 11 do Levante, posse de bola sempre alta. Parece que assim, foi um jogo que claro que o Barcelona tomou 2 gols, mas parece assim, dentro dos números da partida, você fala, não, o Barcelona foi superior, o Barcelona dominou as ações. Mas quando a gente vai para o jogo,
a gente não vê, a gente, como torcedor, a gente não fica tranquilo na partida, né, Giovanni? Eu vou dar a passada pro pessoal já da escalação, porque aí a gente dá uma apanhada geral logo em tudo que aconteceu. Perfeito. Hoje o Barcelona optou por fazer um descanso, né, de Pedri, deixar Pedri no banco e colocar Nico. A gente foi pro jogo com Ter Stegen, Daniel Alves, Araújo, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Nico, Ferran, Aubameyang, Dembélé. A gente gostou muito disso, né, Giovanni, de Pedro entrar na rotação, porque a gente até conversou sobre isso. A gente sabe que o time fica um pouco sem pausa quando o Pedro está, só que a gente pensou em Nico fazendo uma função diferente hoje. Foi coisa que a gente estava conversando, né, que a gente achou que Xavi ia falar isso. Não, a gente falou, olha, a gente acha que Nico vai fazer certa função hoje, embora ver se dá certo, né, Giovanni? Só que aconteceu alguns problemas durante o jogo e as coisas não aconteceram, né, velho? A gente falou da ausência de Pedro, que a gente gostou muito. A gente acha que depois que o time voltou da data FIFA, tivemos dois jogos muito intensos, que foi contra o Sevilha e foi contra o Frankfurt, fora de casa, uma viagem para a Alemanha. Então, a gente precisava realmente de um refresco. Tanto que o De Jong não jogou os 90 minutos das duas partidas, o Pedro jogou, então era normal ele não sair como titular. Sim. E a questão de que a gente pensou de Nico era não fazendo uma função como interior normal, mas fazendo o que eles chamam na Espanha de carrilheiro, né? Carrilheiro, Isso Carrilheiro. que é um meio-campo que vai se posicionar um pouco mais cobrindo as subidas do Fazendo a lateral. cobertura lateral, exato. E tava tudo se encaminhando. Os primeiros 15 minutos da partida, a gente não viu bola. Isso é um O fato. Levante começou nos 220. O Levante chegou com uma intensidade muito acima da nossa, a gente parado, observando ele jogando. Só que quando deu uns 13 minutos ali, 13, 14 minutos, a gente conseguiu começar a tocar a bola. O Daniel Alves se posiciona uma jogada pelo meio e o Nico mais aberto na direita, a jogada flui. E pouco depois acontece um problema. Acontece o problema da lesão de Daniel Alves. Vocês estão vendo uma foto aí do momento que Giovanni citou, né? O momento que Daniel Alves cai pelo centro, na verdade é o momento da lesão. E vocês veem que Nico está mais aberto, né? Que é aquela coisa, se a bola perder aqui, Nico está ali de meia direita, ali, ala direita, para fazer o bloqueio, para esperar o lateral voltar e se posicionar. E após nesse lance mesmo, Daniel Alves se machucou. Assim, não é aquela lesão que pediu substituição, mas claramente sentiu, né, Giovanni? Que a gente vai mostrar os números de Daniel Alves na partida para vocês. E assim, Daniel Alves errou todos os cruzamentos hoje. Bola longa só acertou 2 de 6. Perdeu 16 bolas. Fez um pênalti bobo. E assim, e ficou, não foi, Giovanni? E ficou em campo. E ficou. E não conseguia, então a gente acha que Nico foi mais prejudicado pelo que Dani Alves não conseguiu desempenhar a função que Xavi ia dar para ele hoje. Um lateral que ia cortar pelo centro e ia seguir para dar aquela encorpada no meio campo e Nico fazer esse papel de proteger. Mas tudo foi comprometido a partir do minuto 15, né, cara? Sim, ele parou de atacar, ele parou de ocupar o meio, ele parou de defender, ele não conseguia mais ganhar uma do Morales. Depois, quando o Morales muda de posição e vai mais pro meio, começa a cair aquele Sol, o ala deles, eu acho que é Sol. Começou a passar do Daniel Alves, tanto que ele sofreu o pênalti. O pênalti foi sofrido por ele. 3 pênaltis hoje, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, só que eu acho que agora, pensando, eu acho que o Xavi não quis tirar o Daniel Alves porque ele não pediu substituição automaticamente, porque ele não queria perder o lado direito do ataque. E o que aconteceu foi que ele não substituiu, o Dembélé não tinha ninguém para se associar. Sim. E o Nico ficou sem posição. Ficou sem posição. E o time do Levante ligado nos 220. Ligado nos 220 e mais uma vez uma partida imperial de Eric Garcia. Araújo a gente nem fala mais nada, porque Araújo, gente, Araújo é fixo. Araújo é um dos nossos melhores jogadores. Então, Araújo tá ali nota alta. Eric Garcia a gente cita sempre, fica batendo nessa tecla, porque nós mesmos tínhamos dúvidas com o desempenho de Eric Garcia. E a cada jogo que passa ele vem evoluindo. Tá ficando até mais veloz agora, Eric Garcia. Cobertura lateral tá um absurdo. Os números dele estão aí na tela para vocês. Absurdo. Jogando muito bem, salvando a gente mais uma vez, né, Giovanni? A gente viu alguns jogos dele no City e entendia que ele era um cara para saída de bola perfeito. Muito bom, muito bom. Só que a gente tinha alguns medos, alguns temores com ele, por não ser um cara tão
Ele vai imponente. zagueirar mesmo, é um zagueiro que vai zagueirar, né? Exatamente. Né? Não ser tão imponente, não ser tão físico É. quanto o Araújo e não ser alto para É. ser igual o Piquet, que não é um cara tão físico, mas em compensação ganha tudo no alto. A gente falou, cara, a gente vai trazer esse zagueiro que não é tão zagueiro. Sim. Só que ele está se mostrando uma boa Seguro. contratação, É. muito seguro. O que eu Hoje, gosto de Eric Garcia também, cara, perfeita. é o passe longo dele. Nessa partida ele teve 11 bolas longas, acertou 8. Entendeu? Poxa, velho, contra o Real Madrid mesmo, ele deu um passe longo que encontrou o De Jong atrás dos volantes, tocou para Aubameyang e virou uma chance de gol. Pô, essas viradas de bola dele ajudam demais a fugir da pressão. Muito bom, Eric Garcia. Pois é, pessoal. E o Barcelona, sem encontrar o meio-campo, com o Levante, a gente falou ontem, time de zona de rebaixamento, não sei se sábado no pré-jogo, os times de zona de rebaixamento vai jogar a vida, você tem que entrar e dar a vida também. E hoje parece que não aconteceu. Levante criou algumas, não conseguiu concluir. Aí me veio o primeiro pênalti. Morales bateu 1-0. Eu tava tão pessimista que eu falei logo pro Giovanni. Eu falei, ó, Giovanni, pra mim acabou aí. Porque o Barcelona tava sem pegada, não foi, velho? Eu falei, nossa, acabou aí o negócio. Aí passa 4 minutos, já tinha feito as substituições, não foi? Tinha entrado Pedro já tinha entrado Gavi Pedro e no Gavi. lugar de De Jong e Nico. Não é isso? E Trocou Nico. os meio-campistas. Uhum. 4 minutos depois, aquele pênalti, tá na mão de Eric Garcia. Aí, se a gente for conversar sobre isso aí, da interpretação, aí é 1 hora de vídeo. Não, até o comentarista falou que é pênalti porque a regra mudou isso, e é pênalti. Mas pênalti, assim, e é pronto. O cara não faz um movimento de botar a mão na bola, o atacante do Levante cabeceia a bola para baixo, sem direção nenhuma, então, e aí pega. é o seguinte, esse pênalti aos 56, bateu, Ter Stegen pegou. Quem colocou a gente de volta no jogo não foi Xavi com substituições, não, por mais que o time tenha melhorado. Mas a parte psicológica, a parte mental do negócio, o falar assim, vai que dá. Porque se faz o 2-0, meu irmão, caixa em vela preta. Caixa em vela preta. E aí, Ter Stegen defende. 3 minutos depois, gol de Aubameyang. Mas quantos minutos depois? 4 minutos depois, gol de Pedro, boa jogada de Gavi, 2-1. E aí, quem disse que o Barcelona conseguiu controlar a partida, hein, Giovanni? Isso é um negócio. Quem disse que o Barcelona conseguiu controlar a partida? O Levante falou o quê? A gente já tá aqui mesmo. Né? A gente já tá aqui, vamos pro jogo. Vamos pro jogo, né, cara? Complicado, velho. Complicado. Então, assim, no início o primeiro tempo nosso foi terrível. Só que no início do segundo tempo, a gente já começou a melhorar. Parece que o time deu uma acordada. O Dembélé faz um cruzamento. Uma das poucas jogadas que o Aubameyang saiu da área para o Ferran poder fazer a função de centroavante. A bola foi cruzada na cabeça do Ferran. É verdade. O goleiro fez uma excelente defesa. 2 minutos depois, 3 minutos depois, pênalti. Gol dos caras. Pênalti bobo. Pênalti bobo. Gol dos caras. Depois, outro pênalti. Ter Stegen colocou a gente de volta na partida porque não tinha como. A pressão que o Levante ia colocar se fizesse mais um gol, já era. Sim. E quando a gente tomou o gol de empate, pra mim tinha acabado. Eu falei, puta merda, empatamos. Que resultado horrível. Não, é isso, a gente virou seguidos. E depois teve outro pênalti aos 83. Verdade. Empatou o jogo e aí entrou o Luke De Jong, Salvador, cruzamento de Jordi Alba. Luke De Jong fez o gol aos 93, não foi? 91 fez o gol. 91. Só que assim, gente, a gente fica muito preocupado, como a gente já falou com vocês, sobre a intensidade do jogo do Barcelona e assim, a falta de controle nessas situações. Porque o que é que você queria mais? Já tinha virado para 2-1. É a hora de você dominar a partida. Pedro já estava em campo, Gavi estava em campo. Acabou aquela... Assim, o momento pior já passou, né, Giovanni? Sim. Quem disse, velho, que controlou? Quem disse, né? 20 minutos que a gente não conseguiu controlar a partida. E o pior de tudo é o seguinte. A leitura que a gente tem feito do meio campo do Barcelona é o seguinte. Eles trocam um pouco passe entre si. O nosso meio campo perde o controle do jogo porque tu não vê o Pedro se associando com De Jong, ou com Gavi, ou com Nico, ou com Busquets. O nosso meio-campo acaba se posicionando muito aberto. O Pedro muito jogando com um dos pontas e o De Jong muito jogando com outro ponta. Isso
quando funciona, é maravilhoso. Se você for pegar, a gente já deu uma olhada em alguns jogos anteriores, o mapa de calor contra o Real Madrid foi exatamente assim. Os nossos meio-campos abertos, se Quase meia associando direita com e os meia pontas, esquerda, incrível. e deu certo, isso é maravilhoso. Só que quando não funciona, quando a gente não consegue gerar superioridade e Ainda mais quando o finalizar as adversário está jogadas, em cima, né? Que a gente precisa de opção. não tem o que fazer. A gente perde o meio-campo e fica um ataque contra a defesa. A gente perde qualquer bola no ataque e o adversário vai jogar contra o teu zagueiro e contra o Busquets, que não é mais um moleque que vai conseguir ficar correndo contra 2, 3. E hoje contra Busquets, contra um Jordi Alba que estava toda hora segurando a perna. Eu vi ali umas 2, 3 vezes na partida, até comentei com você, Giovanni, assim, um pouco desconfortável. O Daniel Alves, que a gente sabe que já é um veterano e lesionado. Então, Sim. hoje, qualquer perda de bola. Então, a gente fica muito preocupado com isso, da falta de alternativa de posicionamento dos meio-campistas, porque hoje a gente não é mais daquele jeito que o Barcelona. Só dando um exemplo do Barcelona de auge com Busquets, Xavi, Iniesta, ali, Messi de falso 9, que você fala assim: ninguém rouba a bola desses caras. Esses caras estão sempre se conectados, faziam rondos em várias áreas do campo. Hoje, os meio-campistas da gente abre tanto espaço assim para dar largura para o jogo que a gente fica assim. Tem hora que a gente vê Jordi Alba por dentro, né, Giovanni? Jordi Alba por Hoje, dentro, na os partida de laterais hoje, ele por fez dentro isso. e os meio-campistas dando essa largura. E como o Giovanni falou, quando não funciona, vai ficar nesse bate e volta, Busquets apostando corrida, a gente sabe que isso aí é a principal deficiência de Busquets. Então, é uma coisa que a gente fica preocupado. A gente fica feliz com a vitória, né, Giovanni? Muito feliz, com 3-2. Voltamos para a segunda colocação, vocês estão vendo a tabela atualizada aí na tela. Mas a gente fica preocupado porque são 2 jogos seguidos que a intensidade do adversário aumenta, fecha a nossa linha de passe meio campista e a gente perde o meio campo, que é o nosso trunfo do nosso jogo. Essa é a nossa opinião, claro. Vocês podem deixar aí o comentário do que vocês acham que pode ser o problema do Barcelona, se é só falta de intensidade, se é associação no meio-campo ou se é alguma outra coisa que a gente ainda não viu. É verdade, A gente gente. conta com a participação de vocês e vamos nessa. Essa semana tem um jogo contra o Frankfurt em casa, que a gente Quinta-feira. espera que o time esteja bem O Franco perdeu hoje, viu? fisicamente. Perdeu. Perdeu para o Freiburg 2-1. Eu não assisti o jogo, mas pelos números parece que jogou bem. Parece que jogou melhor do que o adversário. Mas, assim, números engana muito. Não assisti a partida. Pois é, pessoal. É o que o Giovanni estava falando. Deixa aí pra gente a opinião de vocês. Por que o Barcelona tem hora que perde o controle nessas partidas, assim, com mais intensidade. Se é, como o Giovanni falou, se é só a intensidade ou alguma coisa que a gente não viu. Por favor, ajude a gente a enxergar outra forma do time sair dessa enjaulada que o adversário dá, né, Giovanni? Pessoal, muito obrigado por assistirem mais uma vez. A gente está quase batendo os 500 inscritos. Contamos com vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Siga a gente nas redes sociais. Visca Barça. Valeu, Vitória pessoal. Até difícil, o próximo vídeo. mas contou. Tchau, tchau.